Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Mais uma vez estamos aqui para dar preparação de português exatamente em forma de guia. Então vamos dar aqui as explicações porque que as opções certas são tais e tais. Então faça a questão de se inscrever se ainda não se inscreveu. Estamos exatamente para responder este pedido. Havia um pedido de resolver exame também de português. Então traremos também aqui da UIM brevemente. Então faça a questão de se inscrever, deixe o seu like, partilhe o vídeo com seus amigos mais próximos. Então vamos a isto. Temos aqui um texto, então sabemos que este exame corresponde a essas universidades que vocês conseguem ver aqui. Temos Universidade de Punga, Universidade de Licungo, Universidade Rovuma. Também temos... parece que está a faltar uma aqui. Temos Punga, Licungo, Unirovuma, tem Unisave também. Então, vale para essas todas as universidades que acabamos aqui de mencionar. Então, vamos a isto. Temos aqui um texto. Nós não vamos, quer dizer, responder as perguntas do texto sem que antes, primeiro, façamos uma leitura. Mas vamos fazer a questão de ser muito breves. Então vamos ser mesmo muito então para deixar isto claro. Então vamos ler junto de uma maneira muito rápida. Casamento prematuro, uma violação dos direitos fundamentais em grande escala. Então temos aí um tema. Se nós formos a perceber aí, vem escrito casamento prematuro. Depois vem uma nota, uma violação dos direitos fundamentais em grande escala. Então, isso do jeito que está colocado aqui, nos mostra que quer nos despertar alguma coisa que as pessoas não sabem. E além disso, no despertar disso, quer nos levar a entender que há essas coisas acontecendo, violação dos direitos. Então vamos, em Moçambique, o casamento prematuro atinge aproximadamente metade das raparigas menores de 18 anos e 1/10 das ainda não fizeram 15 anos. Das que ainda não fizeram 15 anos. O inquérito demográfico e de saúde IDS de 2011 mostra que 10% das raparigas que na altura tinham entre os 15 e os 19 anos de idade tinham casado antes de contemplar 15 anos e que 48% das que tinham entre os 20 e os 24 anos de idade tinham casado antes dos 18 anos. Então, a idade legal para o casamento, de acordo com a lei da família e da lei de promoção e proteção dos direitos da criança, é 18 anos. Mas a lei não é cumprida em parte, porque a maior parte dos casamentos são meras uniões de fato, ainda que formalizados pelos casamentos tradicionais, que incluem o dote, lobolo, em vez de casamentos oficiais e registrados. Então já temos aí uma pequena noção do que está a se exatamente falar aqui nesse texto. Então, continuando, as taxas mais altas de casamento prematuro encontram-se no norte, com 1 em 5 raparigas em Niassa casada antes de 15 anos de idade. Zambésia e Nampula são as províncias com os maiores números absolutos de raparigas casadas antes de 15 e 18 anos de idade. Segundo Silva Linda et al., 2014, uma análise de regressão baseada nos dados do IDS de 2011 constatou que, além das diferentes geográficas, as taxas de casamento prematuro não variavam muito em relação a outras características dos agregados familiares, embora fossem mais baixas em agregados com chefes mais velhos.
O casamento antes de 18 anos de idade é associado negativamente ao nível de riqueza do agregado familiar. Em relação à educação, o casamento prematuro é significativamente reduzido apenas para as raparigas com nível secundário de escolaridade. No entanto, a casualidade parece aplicar-se do casamento para a escolarização, em vez do sentido oposto, sendo o casamento prematuro uma causa importante da desistência escolar. O casamento prematuro retira o poder às raparigas e priva-as de outros dos seus direitos. Quando as adolescentes se casam ou são casadas, as suas aspirações e oportunidades de se desenvolverem mais fecham-se imediatamente. Elas ficam subordinadas aos maridos que, muitas das vezes, são muito mais velhos do que elas. Cerca de 1/5 das raparigas de 15 a 19 anos têm maridos 10 ou mais anos mais velhos do que elas, tal como indica o Mix de 2008. Em certos casos, elas são também segundas ou terciárias esposas, como se vê pelos dados do IDS, nos quais 9% das raparigas dos 15 aos 19 anos têm com esposas. O casamento prematuro é uma das principais causas de desistência escolar entre as adolescentes. Uma análise dos dados de um estado de painel nacional em 2008 mostra que para adolescentes o casamento e a gravidez são duas das principais causas que elas mencionam para justificar não ser escolarizada, com uma percentagem que sobe de 11 aos 13 anos para 15% aos 14 anos, 18 e o mais de 20 dos 16 anos em diante, Fogo Setor 2012. Para as raparigas, estas percentagens são bem mais altas, já que quase nenhum rapaz se casa antes de 18 anos. Do mesmo modo, a análise dos dados do IDS de 2011, Silva, Lina et al., constatou que o casamento prematuro é associado à redução significativa da probabilidade de as raparigas concluírem o ensino primário. Uma vez que a atividade é mais frequente em raparigas casadas do que em raparigas não casadas, o casamento prematuro conduz a gravidezes precoces e indiretamente a riscos mais altos de mortalidade materna e infantil, conforme documenta Azir. O risco de desnutrição é significativamente mais elevado quando as mães têm menos de 19 anos, na altura do parto. O estudo, baseado nos dados do IDS de 2011, chegou a conclusões semelhantes, entre as quais a constatação de que as crianças menores de 5 anos que nasceram quando a mãe tiveram menos de 18 anos de idade tinham uma probabilidade de desvio adicional do padrão da Organização Mundial de Saúde referente à altura para a idade, de pelo menos 1/3 de um desvio padrão. É preciso um grande esforço para que se altere as regras sociais relativas a esta questão cultural. Então, aqui nós estamos a perceber que o autor está a apelar que é preciso um grande esforço para que se altere as regras sociais relativas a esta questão cultural. Permanente e sensível. Graça Machel, destacada ativista social a favor dos direitos das mulheres e crianças atingidas, primeira dama de Moçambique, tem mostrado o caminho a seguir pela sua liderança de uma campanha nacional contra o casamento prematuro, e esforços semelhantes e mais sustentáveis são necessários. Nós sabemos que quando há campanha sempre é para convencer. Então o texto foi tirado deste site, http://www.unicef.org/Moçambique/media adaptado. Então é um texto adaptado. Vamos já à parte fundamental. Então tentei ser mais rápido para não levar muito tempo.
Leia atentamente o texto e as questões e, de seguida, assinale a alternativa de resposta mais adequada. Então, veja só, tem a alternativa adequada e tem a mais adequada. Então, nós temos que sempre escolher a mais adequada. E fundamentalmente correta. Então, temos aí a mais adequada e fundamentalmente correta. Número 1. O título deste texto serve particularmente para... Então, primeiro vamos ler o título. Casamento prematuro, uma violação dos direitos fundamentais em grande escala. Casamento prematuro, uma violação dos direitos fundamentais em grande escala. Então, se nós formos a perceber esse tema, ele nos desperta logo que quer falar de alguma coisa que está a acontecer como fosse alarme. O título desse texto serve particularmente para situar o leitor em relação ao assunto que irá ser desenvolvido no texto. B. Provar que há violação dos direitos fundamentais das raparigas. B. Está muito distante. C. Anunciar o tema do texto e o objetivo do sujeito anunciador em relação a esse tema. D. Explicar a relevância do tema. Não. Entre a opção B e D não estão nada, mas entre A e C são as que são corretas. Agora, aqui nós vimos que é preciso ler atentamente o texto e as questões e, de seguida, assinalar a alternativa de resposta mais adequada. Então, temos aí duas respostas que provavelmente podem ser corretas. Então, entre A e C, situar o leitor em relação ao assunto que irá se desenvolver, aliás, que irá ser desenvolvido no texto. Anunciar o tema do texto e o objetivo do sujeito anunciador em relação a esse tema. Então, a opção mais correta seria a opção C. Então, por quê? Porque o título Casamento Prematuro, uma violação dos direitos humanos fundamentais em grande escala, sugere que o texto abordará o tema do casamento prematuro e indica a posição do autor em relação a esse assunto. Por quê? Porque ele diz aqui casamento prematuro, depois diz aqui a relação a esse assunto. Quer dizer, a posição do autor em relação ao casamento prematuro. Ele fará sobre a violação dos direitos fundamentais em grande escala. Pergunta número 2. O texto lido expressa uma opinião sobre os casamentos prematuros em Moçambique? Opinião não, porque aqui está-se a falar de violação, então nenhuma opinião. B. Uma informação sobre a situação dos casamentos prematuros em Moçambique. Até que essa aqui sim, uma informação sobre a situação, mais ou menos. C. O que se sabe sobre os casamentos prematuros em Moçambique. A história dos casamentos prematuros em Moçambique. Então, temos aqui o texto lido expressa. Então, conforme nós lemos, acabamos de ter aí na verdade, não é uma história. A história não pode ser, mas sim é uma situação. Por quê? É uma situação, é uma informação sobre a situação dos casamentos prematuros em Moçambique. Porque o texto fornece informações sobre a prevalência e as consequências dos casamentos prematuros em Moçambique. Então, é uma situação. Só pode ser informação sobre a situação dos casamentos prematuros em Moçambique. Opção B. 3. De acordo com o texto, a expressão união de fato refere-se A. Ao casamento civil. B. Ao casamento tradicional. C. À união conjugal não legalizada. D. Ao casamento religioso. Então, quando nós temos uma pergunta relativamente ao texto desta forma, agora, esta pergunta é relativa ao texto e essas perguntas. Só que do jeito que estão colocadas, não poderemos encontrar uma resposta direta no texto. Mas, a número 3, nós podemos encontrar a resposta direta no texto. Essa expressão união de fato, o texto quer nos trazer o quê? Será que é ao casamento civil, ao casamento tradicional, à união conjugal não legalizado ou ao casamento religioso? Então, vamos entender aqui onde se fala-se acerca disso. Aqui vem o seguinte.
A idade legal para o casamento, de acordo com a lei da família e a lei de promoção e proteção dos direitos da criança, é 18 anos. Mas a lei não é cumprida, em parte porque a maior parte dos casamentos são meras união de fato. Então, estamos a ver que é um casamento ilegal, porque não é cumprida a lei. Porque os casamentos apenas são, quer dizer, porque a maior parte dos casamentos são meras uniões de fato. Quer dizer, são apenas uniões de fato, ainda que formalizados pelos casamentos tradicionais. Ainda que, segundo esse texto, ainda que os casamentos sejam formalizados, a tradição pode formalizar o casamento. Mas esta lei não responde nada sobre a tradição. Então, eles respondem sobre esta lei de 18 anos. Então, quer dizer, é apenas é um casamento não legalizado. Então, vamos ver qual é a opção correta que nós poderíamos associar. Ao casamento civil, não. Ao casamento tradicional, também não. D, ao casamento religioso, não. Opção C, a união conjugal não legalizado. A união conjugal não legalizado, porque a expressão união de fato mencionada no texto se refere a casamentos não formalizados legalmente. Número 4. Segundo o texto, em Moçambique, são considerados casamentos prematuros A, todos os casamentos que ocorrem aos 18 anos de idade. Não, isso não é verdade. B, todos os casamentos em que um dos cônjuges tenha muito mais que 18 anos de idade. Isso não é verdade. Todos os casamentos que ocorrem antes de a rapariga completar 18 anos de idade, ainda que formalizados tradicionalmente. D, todos os casamentos não registrados formalmente. A opção D parece ser muito correta, mas não está correta. Porque aqui nós estamos a falar de casamentos prematuros que a lei ordena que devem ser com 18 anos para cima. Então, a opção correta é a opção C. É aí a opção C, número 4. Então, o texto indica que, apesar da idade legal ser 18 anos, muitos casamentos ocorrem antes disso, ainda que formalizados tradicionalmente. Então, isso quer dizer que os prematuros devem ser de 18 para cima. A opção correta é C. Número 5. Preste atenção à passagem textual, ok? O casamento antes de 18 anos de idade é associado negativamente ao nível de riqueza de agregado familiar. Esta frase representa A. Então, aqui nós estamos a falar de frases equivalentes. Uma descrição que caracteriza os casamentos prematuros em Moçambique. B. Uma afirmação sobre os casamentos prematuros em Moçambique. C. Uma das razões dos casamentos prematuros em Moçambique. Ok? Vamos ver aqui. O casamento antes de 18 anos de idade é associado negativamente ao nível de riqueza do agregado familiar. Aqui, razões dos casamentos prematuros em Moçambique. D. Uma narração sobre como são os casamentos prematuros em Moçambique. Narração não. Casamento antes de 18 anos de idade é associado negativamente ao nível de riqueza. Então, aqui não é causa, aqui é consequência. Então, uma narração sobre... não pode ser narração. Uma descrição caracterizada aos casamentos. Uma afirmação sobre os casamentos prematuros em Moçambique. Número 5. Estamos aqui com o número... Então, estamos aqui com o número 5. Então, o número 5 a frase sugere que o nível de riqueza do agregado familiar está associado negativamente ao casamento prematuro. Então, vamos entender bem. A frase sugere que o nível de riqueza do agregado familiar está associado negativamente ao casamento prematuro. Então, se está associado
ao casamento, negativamente ao casamento prematuro, o casamento está associado negativamente ao nível de riqueza, então é causa, sim. São as razões, aliás. Seria a opção C. Uma das razões do casamento prematuro em Moçambique. Uma das razões do casamento prematuro em Moçambique. Então, essa é uma das razões do casamento prematuro em Moçambique. Estávamos no número 6, aliás 5. A partir do texto, entende-se que a principal causa de casamentos prematuros está associada ao nível de escolaridade. Não pode ser. B. A idade da rapariga. Não pode ser. Ao nível de riqueza das famílias. D. A distância escolar. Essa pergunta é muito simples. É a opção C. Ao nível de riqueza. É similar com o número 5. É muito similar mesmo. Então é a opção C, a opção correta. Em relação à educação, o texto indica que o casamento prematuro é expressivo em raparigas com nível de escolaridade maior. O casamento prematuro é expressivo em raparigas com nível de escolaridade razoável. O casamento prematuro é expressivo em raparigas com nível de escolaridade menor. O casamento prematuro não é expressivo em raparigas com um nível de escolaridade menor. Então vamos ler o texto para nós entendermos bem o que diz o casamento prematuro em relação à educação. Então estávamos aqui, registrados as taxas, tudo mais. Estamos aqui neste parágrafo. Em relação à educação, o casamento prematuro é significativamente reduzido apenas para as raparigas com nível secundário de escolaridade. Atenção, é reduzido. Agora, dizer que reduzido não quer dizer que não há. Atenção, reduzido não quer dizer que não há. Então, isso quer dizer, vamos entender aqui, estávamos com o número 7. Em relação à educação, o texto indica que o casamento prematuro é expressivo em raparigas com um nível de escolaridade maior. O casamento prematuro é expressivo em raparigas com um nível de escolaridade razoável. O casamento prematuro é expressivo em raparigas com um nível de escolaridade menor. O casamento prematuro não é expressivo, não pode ser não é expressivo. É expressivo, mas em menor escala. Então a opção D está muito longe do que nós queremos. O casamento prematuro é expressivo em raparigas com um nível de escolaridade menor. Então deve ser com nível de escolaridade menor. Maior é comparado com menor. Então deve ser com a opção C também. 8. A frase é preciso um grande esforço para que se alterem regras sociais relativas a esta questão cultural premente e sensível. Realça a ideia de que os casamentos prematuros foram sempre um problema social em Moçambique. Significa que a tradição cultural moçambicana sobre o casamento deve ser modificada. É preciso um grande esforço para que se alterem as regras sociais relativas à questão cultural prematura. Aliás, C indica que as regras sociais relativas ao casamento em Moçambique são desajustadas à realidade atual. Não. D quer dizer que os casamentos tradicionais devem ser banidos em Moçambique. Não, aqui está a dizer que é preciso um grande esforço para que se alterem. Alterar não é banir. Alterar e banir são coisas diferentes. Alterar é mudar. Quer dizer, vai manter, só deve passar a funcionar de outra maneira. Banir é fazer desaparecer. Então a opção D deve desaparecer, não ficamos com ela. Indica que as regras sociais relativas ao casamento em Moçambique são desajustadas à realidade atual. A opção C também vamos retirar porque não fala nada de atualidade.
Opção B significa que a tradição cultural moçambicana sobre o casamento deve ser modificada, claramente, deve ser modificada. É preciso um grande esforço para que se altere as... Então, a opção mais correta B. Tendo em conta o que compreendeu ao ler o texto, ele é narrativo. Narrativo não é. Descritivo. Muita gente confunde o texto narrativo. Nós sabemos que é aquele que conta uma história onde tem personagens. Se nós formos a perceber, aqui esse texto quase não tem personagens. Apesar que pode parecer que tem personagens, mas não é um texto narrativo. Descritivo também não é. O que é um texto descritivo? Texto descritivo normalmente descreve uma cidade, descreve uma província, descreve alguém, descreve alguma coisa. Agora, aqui não está a descrever o casamento prematuro, mas sim está a relatar acerca do casamento prematuro. Então, o texto descritivo e narrativo não são entre expositivo explicativo ou expositivo argumentativo. Agora, nós sabemos que expositivo explicativo é aquele em que nós aprendemos uma nova coisa. Mas se nós formos a perceber aqui, o autor, só no início do tema, nós podemos perceber que é um texto expositivo. Por quê? Veja só, casamento prematuro, depois ele enfatiza aqui uma violação dos direitos fundamentais em grande escala. Então, está a convencer as pessoas que, moçambicanos, despertem. Vocês estão a violar as regras do casamento, que a lei ordena que deve ser de 18 anos para cima. Então, é necessário que as pessoas sejam convencidas e abandonem esse comportamento. Como nós acabamos de ver nesse número aqui, número que acabamos de passar, é preciso um grande esforço. Então, num lugar onde há grande esforço, quer dizer, é necessário convencer as pessoas para que alterem as regras sociais. Então, como opção que nós escolhemos, B significa que a tradição cultural moçambicana sobre o casamento deve ser modificada. Então, para que seja modificada, não vai ser uma tarefa fácil. Será necessário convencer. Até que, se nós formos a verificar aqui no fim, fala-se de Graça Machel, onde fala sobre palestras. Então, nós sabemos que quando há palestra é para convencer as pessoas. Não é nada de exposição explicativo. Então, é a opção C, é argumentativo. Número 10. A frase o casamento prematuro atinge aproximadamente metade das... a frase o casamento prematuro atinge aproximadamente metade das raparigas menores de 18 anos e 1/10 das que ainda... não fizeram 15 anos. Então, o casamento prematuro atinge aproximadamente metade das raparigas menores de 18 e 10 das ainda que não fizeram 18 anos. Então, aí temos intervalo de 17 a 16 são atingidos e a 10ª parte é de 15. Os que ainda não fizeram 15. Então, temos o intervalo de 17 a 15 e de 14 em diante, excepto por lá mais embaixo. A tese exposta pelo sujeito enunciador. Espera, tem que voltar. A frase, o casamento prematuro atinge aproximadamente metade da rapariga menores de 18 anos e 1/10 das ainda não fizeram. Ok? Essa frase é o quê? É a tese exposta pelo sujeito anunciador, a explicação do sujeito enunciador, um dos argumentos do sujeito anunciador ou uma das teses defendidas. Tese é ideia. Então, argumentos são argumentos. Então, nós temos que saber que isso é um argumento ou é uma tese. O casamento prematuro atinge aproximadamente metade das raparigas menores de 18 anos. E a 10ª, ok? Não é explicação, explicação não pode ser. A tese exposta pelo sujeito enunciador, um dos argumentos do sujeito enunciador, uma das teses defendidas. Só pode ser uma tese defendida, porque ele está a defender. Só pode ser uma tese
uma tese defendida, porque aí ele está a tentar aí convencer o pessoal. Então, querendo convencer, o pessoal deve usar uma tese. Então, vamos ver, entre C e D, um dos argumentos do sujeito, argumento, ok? D, uma das teses. Teses não pode ser, porque tese é tema. Tese é o tema que foi colocado. Apresenta a tese e é a opção C, a mais correta. Um dos argumentos do sujeito enunciador. Por quê? Porque a frase destaca um dado estatístico que serve como um argumento no contexto do texto. Exatamente, é um argumento. 11. Então temos aqui o número 11. A frase "o IDS de 2011 mostra que 10% das raparigas que na altura tinham entre os 15 e os 19 anos de idade tinham casado antes de contemplar 15 anos e que 48 das que tinham entre os 20 e os 24 anos de idade tinham casado antes dos 18 anos. É um enunciado A, argumentativo, explicativo, expositivo ou descritivo. Então, nós sabemos que estamos a falar acerca de um texto expositivo, argumentativo. Então, não pode ser um argumento. O argumento é aquilo que nós vimos aí atrás. Sim, pode ser uma exposição. Por quê? Porque o enunciado apresenta informações sobre os resultados do IDS de 2011. Expondo dados sobre casamentos prematuros. Então, só pode ser expositivo, porque ele está a colocar aí os dados do IDS. 12. Na frase "o casamento prematuro é uma das principais causas de desistência escolar entre as adolescentes", as palavras sublinhadas morfologicamente são, já entramos na parte da gramática, saímos já aí na parte do texto. Veja só que tu tens que ter muita atenção, tens que ter o domínio de interpretação do texto, porque veja só, desde que de lá até então foram 11 perguntas. Então, 11 perguntas, por exemplo, essa prova quanto é que tem quantos valores? Tem 38. Então, isso quer dizer cada pergunta acho que vale 0,75, uma coisa assim, ou 0,75 não pode. Sim, pode, porque é 0,5 mais 25, 75. Ou pode ser mesmo 0,15. Então, é muito cada pergunta. Então, sendo 11, estaremos a falar aí de 6 valores, aproximadamente a 6 valores. Então, os 6 valores são muitos, só para texto. Então, na frase "o casamento prematuro é uma das principais causas de desistência escolar entre as adolescentes". Então, o casamento prematuro. Casamento prematuro o que é? Será que é nome? Claro que sim, sem nenhuma dúvida. Casamento prematuro é um nome. Não pode ser adjetivo. Opção B nós vamos descartar. Opção A temos substantivo, substantivo, substantivo. A seguir, é uma das principais. Principal. Atenção, desculpa, aqui nós temos 4 palavras sublinhadas. Temos casamento, e depois temos prematuro, e temos principais, e temos escolar. Então, aqui, o casamento. Casamento é nome. Prematuro é adjetivo. Por quê? Porque
casamento prematuro, porque prematuro está a caracterizar o casamento. Então, o adjetivo é aquele que caracteriza o ser. Então, agora, o casamento aqui está a ser caracterizado como sendo, como se chama? O casamento está sendo caracterizado como sendo prematuro. Então, casamento é nome, prematuro é adjetivo, porque adjetivo está a caracterizar o casamento. Então, escolar é um substantivo, não pode ser adjetivo. Escolar, causa de desistência escolar. Então, escolar é um nome, então não pode ser coisa. Então, a opção mais correta seria a opção D, porque é a única opção que termina com substantivo. E temos aí substantivo, casamento, prematuro, adjetivo, principal, adjetivo e escolar, substantivo. Então, a opção D. 13. Na frase, o casamento prematuro é uma das principais causas de existência escolar entre as adolescentes. A função sintática da palavra sublinhada é o casamento. A. Aposto. B. Nome predicado do sujeito. C. Sujeito. D. Atributo. Então, o que seria isto? O casamento. Estamos com o número 13. Então, sem nenhuma dúvida que seria sujeito, porque o casamento prematuro funciona como sujeito na frase. Faça questão de se inscrever, deixe o seu like, partilhe o vídeo com seus amigos mais próximos.